Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, hoje aqui nós vamos falar de um assunto de suma importância, um assunto de conhecimento que vai trazer luz para muitos cristãos que chegam aqui no canal e tenta refutar, os argumentos. Porque aqui nós apresentamos provas, aqui nós mostramos, nós lemos a Bíblia. Coisa que o crente, coisa que o cristão não faz. E nunca se estudou tanto a Bíblia, os ateus nunca estudaram tanto a Bíblia, muito mais, estamos longe dos cristãos de estudar a Bíblia, os agnósticos, os desigrejados, são chamados assim, aqueles que estão fora da caixinha. Nunca se estudou tanto a Bíblia para sair dessa bolha e ajudar as pessoas a sair desse engodo que nos foram imputados desde a nossa infância há milênios. Então aqui eu estou mais uma vez com mais um vídeo refutando os argumentos, refutando aquilo que é ensinado dentro das sinagogas, Nós chamamos de sinagogas judaicas cristãs. Então vamos aqui apresentar e eu espero que você fique até o final, não esquecendo de deixar o like que ajuda o canal a crescer e propagar essa verdade, e também assinando o sininho das notificações, compartilhando também, meus queridos, ok? Nos ajude a crescer, nos ajude a alcançar mais vidas, nos ajude a propagar este conhecimento, ok? Sozinho aqui na plataforma eu não consigo, além do que esse tipo de conteúdo vai contra aquilo que se prega na plataforma. Nós somos isso daqui, meus queridos. Mareinha do mar inteiro. Então, se nós não nos ajudar, se nós não compartilhar esse link, pega esse link aqui deste vídeo, compartilhe no grupo de família, fala assim, dá uma olhada nesse vídeo aqui, o que vocês acham? Se o argumento desse careca feio aqui, que ele está dizendo, se tem base dentro da Bíblia, ok? E nós vamos falar hoje sobre o sacrifício de Cristo. Realmente o sacrifício de Cristo foi eficaz? Realmente o sacrifício de Cristo, ele anulou todas aquelas ordenanças, ofertas, expiação, todo aquele voto, tudo aquilo lá que estava descrito no Antigo Testamento, como é ensinado pelos cristãos, que quando Cristo veio à Terra e morreu na cruz, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, ele nos livrou do pecado de Adão, como é pregado nas igrejas? Será que realmente mesmo Cristo fez tudo isso segundo a Bíblia? Segundo os apóstolos? Será realmente? E eu vou provar para vocês aqui, dentro de poucos versículos, que os próprios apóstolos, eles continuaram nos rituais sacrificiais, votos da lei de Moisés. Então, se Cristo é o sacrifício único e aboliu todo o sacrifício de animais lá, por que atrás lá do Antigo Testamento, por que os apóstolos, os próprios apóstolos, continuaram a fazer votos, sacrifícios e ofertas de expiações de pecado? Então nós vamos ver nesse vídeo provas extraído dentro da tal Bíblia Sagrada. E aqui neste canal eu uso o livro chamado Sagrado pelos Crentes contra os próprios crentes. Ok? Então eu espero que você goste desse vídeo depois da nossa vinheta. Então nós vamos iniciar aqui a leitura. Vou tentar ser o mais breve possível para não ser cansativo nesse vídeo também, ok? Olha o seguinte, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, deixa eu abrir um parênteses aqui. Em Atos dos Apóstolos, Jesus já não tinha morrido na cruz do Calvário?
como é pregado nos púlpitos pastorais? Não. Jesus não tinha já ascendido aos céus? Segundo a narrativa de Atos dos Apóstolos, Jesus não tinha ascendido aos céus? Não. Se Jesus morre na cruz e ele, como diz os cristãos evangélicos, aboliu a lei de Moisés, anulou, porque se ele não aboliu, não anulou, por que os cristãos não continuam seguindo o judaísmo, que é o Antigo Testamento? Responda a essa crente. E sem manobras. Vamos à leitura como que o crente não lê a Bíblia. Presta bem atenção. E logo chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciões vieram ali. E havendo o saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-os, eles glorificaram ao Senhor e disseram, eles ouviram, glorificaram ao Senhor e disseram: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há quem creem, e todos são o quê? São o quê, cristãos? São o quê? Todos são zelosos da lei. Então os judeus, ainda depois da morte de Cristo, ainda continuavam a seguir a lei? Mas Jesus não é o sacrifício vivo que anulou tudo aquilo lá? Não. E aí? Então, Jesus não foi o sacrifício vivo? Os judeus continuaram ainda a seguir a lei de Moisés? Mas só os judeus? Ou os apóstolos também? Vamos ver que os apóstolos, inclusive Paulo, o apóstolo que criou praticamente todas as regras que está contida dentro do cristianismo, onde as igrejas evangélicas aplicam mais Paulo do que Jesus. Vamos ver? Atos 21, continuando, dizia assim: e já acerca de ti, Paulo, olha que acusaram Paulo, foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios apartarem-se de Moisés. Uma acusação muito grande, que dá até apedrejamento por Paulo estar falando contra a lei e contra o templo. Presta atenção que a narrativa vai dizer isso. Dizendo que não devem circuncidar os seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Então, eles escutaram que Paulo estava ensinando contra a lei, ensinando que não era para andar segundo o costume da lei, nem fazer a prática da circuncisão. Paulo, vamos ver algo aqui na narrativa, se em algum momento ele fala assim: não, isso é mentira, não, realmente tem que ser, é mentira, eu sigo a lei. Ou então ele fala assim: não, realmente Jesus foi o sacrifício vivo e ele aboliu a lei, não precisa mais seguir a lei, não precisa praticar a circuncisão, não precisa fazer oferta, fazer voto, nazireado, não precisa fazer nada disso, porque Cristo é o único sacrifício vivo. Ok? Será que Paulo falou isso? Vamos ver a narrativa? Aí eles disseram assim: que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que jaz é vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Presta atenção, o que orientaram Paulo para fazer. Temos aqui 4 varões que fizeram o quê? Fizeram o quê? Voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles. Ué, mas não é o sangue de Jesus que santifica o homem do pecado? Não. Mas aqui está dizendo os judeus, orientando Paulo, quando ele chega no templo de Jerusalém, que era para ele santificar com eles e fazer o voto.
toma contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos, multidão, contexto, ficarão sabendo que nada daquilo de que foram informados acerca de ti, que anda quebrando a lei, né? Que anda ensinando errado, que não deve seguir a lei, os costumes da lei de circuncidar os filhos, que foram informados acerca de ti, para que também todos que estão aqui vão ficar sabendo que tudo daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Vamos parar aqui. Então, se Paulo não concordasse com esse pedido dos judeus ali do templo, ele ia falar, não, pode parar. Jesus é o sacrifício vivo, é ele que me santifica de todo pecado. Foi isso que Paulinho da Pamonha falou? Foi isso? Hã? Ou eles falaram assim, faz o voto, faz a oferta de expiação, santifica-se com eles, para provar para a multidão que tu segues a lei. Vamos ver a narrativa? Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havíamos escrito, lá no capítulo 15 de Atos, escrito e achado por bem, que nada disso observem, falando para os gentios. Gentios, não precisa observar a lei não. Mas que só se guardem do que é sacrifica aos ídolos, do sangue e do sufocado e da prostituição. Então, Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles. Paulo já tinha feito todo o voto de santificação. Mas Jesus não é o sacrifício vivo? Por que Paulo, que aqui se ele fez a santificação, ele se purificou, ele é um hipócrita? Porque se Jesus santifica de todo o pecado, como que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que é idolatrado nas igrejas evangélicas, como que ele aceitou passar pelo voto judaico e cumprir todos os mandamentos dos votos que é descrito? Fica vendo que aqui é bem descrito o que seria isso. Presta bem atenção. Aí ele diz assim, ó. Então Paulo tomou consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. Não é o sangue de Jesus que purifica de todo pecado? Nossa, crentes, vocês nunca leram isso aqui? Não, mas tem que vir ateus, agnósticos, desigrejados ensinar para vocês hermenêutica. Explicar para vocês que Paulo fez os dias de 7 dias de purificação e ficou ali até se oferecer o quê? Oferecer em favor de cada um deles a oferta. Opa! Se Paulo ficou ali junto com os 4, fazendo voto e oferecendo a cada um deles a oferta de expiação, é porque o sangue de Jesus não expia nenhum pecado. Está aqui escrito, meus filhos. Se Paulo fez voto, se Paulo fez oferta lá no templo de Jerusalém, é porque não tem essa historinha de Jesus elimina pecado. Jesus expia pecado. Nem os próprios apóstolos dentro da Bíblia acreditavam nisso. Mas isso foi construído ao longo de anos dentro das igrejas, seguindo versículos isolados. Mas quando nós pegamos um texto aqui, igual eu estou lendo vários versículos para vocês, mostrando, contextualizando o que a lei de Moisés fala, o que o Atos dos Apóstolos fala,
Isso entra em contradição do que é pregado dentro das chamadas igrejas. Ok? Então Paulo fez o voto. Paulo ficou 7 dias guardado da purificação. Paulo fez a oferta de expiação de pecado. Rapaz, então Paulo foi tudo aquilo contra aquilo que se é pregado nas igrejas? E aí, crente, responda para mim essa aqui. Vamos lá agora. Quando os 7 dias estava quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-no no templo, aonde Paulo estava? No templo de Jerusalém. É um templo cristão? Não. É um templo espírita? Não. É um templo evangélico? Não. É um templo católico? Não. Nossa, é um templo judaico, onde se faz expiação de pecado, onde se faz a queima, igual esse daqui, ó, de incensos, queima de animais para poder expiar pecados. Aonde se queima a carne ali, é onde ali o sacerdote come a espada à direita, que é o ombro direito do boi, que é direcionado para a família dele, porque ele é o bam dos levitas, do sacerdócio. Ah, então Paulo concordava e ele era um hipócrita porque ele ensinava contra a lei, mas quando ele ficou na frente dos grandes de Jerusalém, ele murchou e ele não falou, não pregou sobre Cristo? Não pregou que Jesus é a expiação de todos os pecados? Caraca, mano, nunca ninguém me ensinou isso aí? Mas tá escrito aqui dentro da nossa Bíblia e eu tô lendo para vocês. Mas continuando, o que tem mais aqui? Ok? Vamos lá, continuando em Atos 21. Clamando varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar, o templo. E demais disto, introduziu também no templo de Jerusalém os gregos e profanou este santo lugar. Então, meus queridos, dentro dessa narrativa, Paulo está sendo acusado de vários crimes, porque colocar os gregos dentro do templo de Jerusalém é profanar o templo, é trazer o pecado para dentro do templo. E Paulo, segundo a narrativa, tinha várias testemunhas. Paulo cometeu isso aí. Outra coisa também, Paulo falando contra a lei e Paulo falando contra o templo, que é sagrado para os judeus. Então vamos lá. Então, em várias cartas do Novo Testamento, ali de Paulo, nós vemos Paulo falando contra a lei. Então, é verdade mesmo essas acusações? Várias passagens Paulo chama até a lei de esterco. Gálatas, capítulo 3. Se você nunca leu, crente. Então, Paulo falando contra a lei, Paulo falando contra o templo, porque Paulo diz assim em 1 Coríntios, capítulo 6, se eu não me engano, que nós somos o templo do Espírito Santo. Dizendo o quê? Dando a entender que não precisa mais do templo. Acabando com a fé judaica. Então Paulo era um hipócrita? Paulo jogava dos dois lados? Paulo fazia de mentiroso para ganhar os outros? Nossa, e Paulo já falou numa das suas epístolas que seria bom que, de vez em quando, através de umas mentirinhas dele, que o evangelho cresceu? É verdade? Paulo falou isso. Paulo também disse em 1 Coríntios, capítulo, acho que 13, no capítulo 11, que seria bom que tenhais heresias entre vós. Paulo ensinando que tem que ter heresias. Caraca, mano. Nossa, então Paulo indo contra a lei, indo contra o templo, mentindo em suas cartas e ainda falando que tem que ter heresias dentro da igreja. E os crentes seguem esse cidadão? Peraí, mas se Paulo praticou tudo isso aí da lei, por que os crentes hoje não seguem a lei?
se Paulo em nenhum momento, aqui nessa narrativa de Atos, Paulo não se negou por Cristo, dizendo que não precisaria mais disto? Não precisamos mais de 7 dias de purificação. Não precisamos mais de voto, raspar a cabeça. Porque Paulo fez isso. E nós vamos ver. Paulo fez tudo isso. Agora vamos lá na lei. O que diz a lei? Aquilo que Paulo praticou. Vamos lá? Temos aqui 3 passagens. Levítico 14:9 diz assim: no 7º dia, 7º dia. Então ele teve 1º, 2º, 3º, 4º, 7 dias de purificação. É o que está dizendo lá no texto de Atos dos Apóstolos, viu? No 7º dia rapará todos os pelos novamente. Cabelos, barba. Paulo não rapou a cabeça? E não fez purificação? E não fez voto? Aqui. Então, como que Paulo é contra a lei e por que os cristãos que seguem Paulo não faz isso aqui? E Paulo em nenhum momento falou que não precisava fazer disso. Quando ele teve tete a tete com os religiosos, contra os apóstolos, contra o Pedro, Tiago, contra o grupinho lá de Jesus, por que ele falou assim, não precisa fazer nada disso não, porque Jesus, ele eliminou tudo isso aqui. Não precisa seguir a lei, não precisa seguir o que Javé disse, Yavá. Não precisa, porque Jesus levou tudo na cruz, ele anulou tudo. Por que Paulo não argumentou com eles? Por que Paulo não praticou os atos da lei de Moisés? Por que Paulo não falou assim, eu morro por Cristo, mas não pratico os atos judaicos que não tem função nenhuma mais, porque Jesus morreu na cruz? Por que Paulo não falou isso? Por que Paulo fez tudo que os judeus têm costume de fazer? Caraca, mano! Os crentes nunca leram isso. Então vamos lá, continuando? Então Paulo raspou a cabeça, fez todos os atos de purificação. Em Levítico 14:20, e oferecerá no altar o holocausto e a oblação e a oferta. A oferta poderia ser de cereal, poderia ser de qualquer tipo de coisa. Paulo não fez a oferta em holocausto? Está lá em Atos. Acabei de ler para vocês. Oferecer, havendo o sacerdote procedido sobre esse ofertante, ao rito da propiciação. Propiciação do quê? Do pecado. Ué, mas Jesus não tirou todos os pecados? Poderá declarar o puro. Quando o homem, Levítico 15:13, quando o homem estiver são, contará 7 dias da sua purificação. Ué, mas não é os 7 dias da purificação que está dizendo lá que o Paulo fez? Paulo rapou sua cabeça, fez a expiação de lavagem de oblação, fez todo o batismo, né? Ele se lavou, ele ficou 7 dias se purificando. Ele deverá lavar as suas vestes, banhar o seu corpo com água corrente, então voltará a ser considerado puro. Então Paulo fez toda a expiação descrita lá em Atos para ele voltar a ser considerado puro. Mas Jesus não transformou ele em puro? Morrendo na cruz, derramando o seu sangue, como é pregado pelos crentes, pelos pastores, pelos religiosos? Caraca, mano, nunca li isso aqui não? Então a Bíblia contra a Bíblia. A Bíblia contra os crentes. Isso daqui que eu faço e vários canais aqui no YouTube vem fazendo, nenhuma igreja vai te ensinar. Nenhum pastor vai te ensinar. Nenhum pastor vai mostrar que os próprios apóstolos, eles não acreditavam no sacrifício de Jesus na cruz para perdoar pecados. Que Jesus morreu na cruz para perdoar pecados. Que tem que aceitar Jesus para um dia morar no céu. Tem que aceitar Jesus como Salvador do mundo. Não existe isso na Bíblia. Isso aí é criação da eclesia, da igreja. Ok? Agora em Atos 18:18, voltando 3 capítulos. Vamos ver o que diz Atos 18:18? E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Tendo rapado a cabeça em Cencreia. Por que Paulo rapou a cabeça igual eu? Será que é porque é igual eu, ele não gosta de cabelo?
porque ele começou a ter calvície e ele preferiu já rapar de uma vez, igual eu fiz? Hã? Ou porque isso aí é um ato de voto do Antigo Testamento, e se Paulo fazia esses atos do Antigo Testamento, é porque ele era judeu e porque ele continuava a seguir alguns rituais da lei. Isso quer dizer que, se ele praticava esses votos, as ofertas e tudo mais, então ele anulou tudo que Cristo fez na cruz. Porque é o que os crentes pregam aí. Mas é a verdade? Não. Então Paulo fez o voto, chegou a Éfeso e os deixou ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, ensinando heresia, né? Porque ele ensinava fora que não precisava seguir a lei, mas quando ele era chamado na frente do povão, como vocês viram, e ele pegou e ele foi ali interpolado a fazer assim, ó, para que o povo entenda que você não está falando contra a lei e contra o templo, faz o voto, faz os 7 dias de purificação, oferece a oferta de pecado, por expiação de pecado por todos, faça todos aí e verão que você não fala contra a lei e não fala contra o templo. E Paulo em nenhum momento se negou. Paulo, ele continuou firme. Ele foi um bunda mole se realmente ele acreditava em Jesus. Ele não negou. Ele não negou Jesus. Ele continuou seguindo os rituais da lei. Ele ficava jogando pro lado de cá, segundo a narrativa, falando contra a lei, falando contra o templo, falando contra os judeus. E quando estava com os judeus, ele praticava os rituais dos judeus. Um hipócrita. E assim é aos cristãos que não estudam a Bíblia e que também são hipócritas, que seguem só aquilo que lhe convém. Pega o Antigo Testamento, isso aqui é para o tempo antigo. Mas Jesus nunca aboliu as coisas do tempo antigo. Jesus nunca anulou. E eles, não, agora eu quero seguir só isso aqui. O que está descrito dentro da igreja. Isso aqui esquece. Então são hipócritas. Porque fala que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não segue a palavra de Deus. Eles pegam, são crentes freestyle. Eles pegam assim, um monte de milho jogado, esse eu quero, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero. E aí vai formando. Agora eu formei a patotinha da minha igreja, a doutrina da minha igreja. Aí forma um grupinho aqui, o grupinho Assembleia de Deus, um grupinho batista, um grupinho presbiteriana, um grupinho católico, um grupinho luterano. E vai formando grupinhos. E todos esses grupinhos, nenhum se entende. Nenhum. É Testemunho de Jeová, todas as outras aí vertentes que saíram de dentro de um livro. Olha para vocês verem a confusão que um livro causa na mente dos religiosos que não estudam. Que se baseiam na crença, na fé. Fé não, nenhum crente tem fé. Crente tem crença. Nenhum crente tem fé. Porque se tivesse fé, colocaria em prática tudo aquilo que está descrito ali, pelo menos o personagem Jesus, ali em João 14. Em outras passagens ali também, que ele dá mandamentos para eles praticarem. Ressuscitar morto, cegos, surdos, né, mudos. E nenhum crente pratica. Até hoje eu nunca vi nenhum crente no velório orando para um morto ressuscitar. Nenhum crente no hospital, naquele auge da Covid, ressuscitando aqueles mortos e curando aqueles doentes nas UTIs. Não. Igrejas fechadas, dentro da igreja, escondidos, assim como o meu irmão, assim como o pastor salafrário Marcelino, lá de Itajubá, que passou Covid para várias pessoas, inclusive para sua esposa. Passou Covid para sua esposa, que morreu. Passou Covid para o meu irmão, que morreu. E mais alguns irmãos da igreja também que faleceram. E ele está vivinho até hoje. Passou e a oração não curou nenhum deles. Não curou da Covid. Inclusive, matou um monte. Então, para você ver que nenhum crente tem fé. Ok? Todos têm crença. E assim é. Umbanda, candomblé, espiritismo, catolicismo, evangélicos, todos. Farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Não passa de crença, de mitologia da sua cabeça.
ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, nos ajuda a compartilhar, nos ajuda a fazer esse canal crescer, fazer com que esse conteúdo aqui se propaga e chegue a mais vidas e liberte as pessoas, ok? Dê oportunidade para que outras pessoas escutem o que eu estou dizendo neste canal. Abraço a todos. Até mais.